Saudações, pessoal! Hoje, que é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, nós vamos conversar um pouquinho com o professor Dr. Guilherme Messas, que é docente aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Prazer encontrá-lo aqui, mais uma vez, falando desse tema tão importante, que é o alcoolismo, sob diversos pontos de vista. O senhor é coordenador do CRA, que é o Comitê de Regulação do Álcool, e inicialmente eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o que vem a ser o CRA, que tem sede justamente aqui na nossa faculdade. Bom dia, Oscar. A todos que ouvem essa conversa. O CRA, Comitê para a Regulação do Álcool, é uma iniciativa da sociedade civil. Então ela congrega pessoas de diversas atividades que militam, que têm em comum a militância na área de regular álcool no Brasil. Como a gente vai conversar, essa questão de desregulação de álcool, da falta de regras para o uso de uma substância como álcool, causa danos importantes em diversos setores da sociedade brasileira. E as pessoas se organizaram, tendo o apoio aqui da faculdade, para oferecer para a sociedade civil brasileira, seja executivo, legislativo ou iniciativas dos cidadãos, soluções para diminuir, mitigar a incidência desse problema no Brasil. Nós podemos dizer com certeza que esse é um problema de saúde pública? A gente pode falar essa frase? Definitivamente. Assim, isso pode-se dizer, claro, que dia 18 de fevereiro, que é o dia de hoje, é Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, mas, mais do que o alcoolismo, o uso do álcool é um grande problema de saúde pública. Só para que a gente tenha uma ideia, o problema de saúde pública que vem do álcool é maior do que o problema de saúde pública que vem de qualquer droga ilícita, somada. Maconha, crack, cocaína, as pessoas enxergam mais porque são drogas ilícitas e o comportamento aparece mais pelo contraste de fazer algo que não pode. Mas em termos de impacto de saúde pública, seguramente o álcool é atualmente, junto com drogas, o principal fator que reduz o número de anos e o número de anos de vida saudável na população brasileira. E mais do que isso, na população mais jovem, de 15 a 29 anos, que é a população mais impactada diretamente pelo problema, esse é de longe o principal fator de mortalidade. O senhor esteve recentemente num debate na OAB de São Paulo, e lá surgiu também, além dessa questão de saúde pública, a questão econômica. Quer dizer, e essa é uma reflexão também que a sociedade como um todo precisaria fazer mais? É fundamental. O debate sobre álcool escorrega das mãos das pessoas, ele é invisível, porque não houve um convencimento ainda de dois aspectos do uso problemático de álcool, que é o aspecto de saúde pública e o aspecto econômico. Se fosse uma família, e por que não dizer que a sociedade é uma grande família, e dizer que a gente deixa os nossos filhos ou os nossos pares beberem demais, beberem errado, e com isso a gente gasta da economia da família muito mais do que deveria em álcool. A gente perde dinheiro direta e indiretamente, ou seja, pelo pagamento de tratamento, pelo pagamento de lesões que aconteceram, batida de carro, e pelo que você deixou de ganhar. A pessoa deixou de produzir quando ela não vai para a escola, quando ela não trabalha, quando ela não conseguiu estudar, quando ela foi presa. Então, o álcool é tão difundido na cultura, tão uma prática das pessoas, o que não é necessário mudar, que não se enxerga essas duas perspectivas que somadas fazem que o álcool chegue a custar 7% do PIB de alguns países, provavelmente inclusive do Brasil. É muito deficitário o álcool para a economia. É lendário dizer que os impostos que a indústria do álcool traz, e ela traz de fato, sejam suficientes para que se justifique uma desregulação de álcool. Pelo contrário, os impostos não cobrem o custo direto e indireto que ele traz à sociedade. O Brasil tem alguma tradição de regulação nessa área, seja de álcool, de drogas? Quer dizer, essa é uma questão também que a sociedade fala um pouco, talvez sem saber, Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? O Brasil tem uma tradição de regulação muito boa, excepcionalmente boa.
O problema de tradições de regulação é que regulação nunca é uma coisa gostosa. Então a gente acaba não sabendo, não tendo muito orgulho disso. A gente não tem boas lembranças de quando regulamos a nossa dieta depois das festas de fim de ano para perder peso. Regular é uma coisa chata, regular é uma coisa que funciona. Onde funcionou e está funcionando muito cigarro, tabaco. A regulação brasileira de tabaco, sem colocar ninguém no crime, sem mudanças substanciais na lei penal, conseguiu fazer com que a gente diminuísse substancialmente, principalmente os jovens, o uso de cigarro. Mexendo no modo como se vive, mexendo no onde pode vender cigarro, se pode ter publicidade ou não. Isso foi criando aos poucos uma cultura que faz do Brasil um caso de sucesso no mundo todo. Foi premiado ano passado por causa dessa política. Mas no álcool também a gente tem uma boa regulação. A gente tem uma regulação que funciona não como deveria, mas funciona no beber e dirigir. Nas grandes cidades do Brasil a gente pode ver, de uma maneira até crescente, postos policiais, batidas policiais, investigando se a pessoa está embriagada ou não. Isso funciona, isso reduziu mortes no Brasil de uma maneira substancial. Então a gente tem boa tradição disso. Resta convencer a população, a questão de vontade política, de que vale a pena fazer isso para a bebida alcoólica. Quando se pensa em bebida alcoólica, se pensa necessariamente, ainda mais no mundo universitário, a questão do open bar. Eu sei que o senhor tem uma posição bem clara sobre isso, gostaria que o senhor compartilhasse isso com a gente. Existem algumas medidas que são controversas para diminuir impacto do álcool, uso nocivo do álcool na sociedade. Outras não são. Outras são medidas já consolidadas em vários lugares e onde tem menos contradição em relação à necessidade ou à pertinência dela. Uma medida que é universalmente conhecida como importante, eficaz e justa é a proibição de open bar. Falar proibição de open bar assusta um pouco, parece que está sendo chato com alguém ou inclemente demais com algum comportamento. Mas na verdade, todo mundo pode beber, e inclusive todo mundo pode beber na quantidade que desejar. Open bar é um método de fazer uma festa que tem veladamente um marketing que incita a que a pessoa beba o máximo possível. Porque ela pagou, então ela quer gastar aquilo até o limite. É um estilo de iniciativa comercial que incita o próprio organizador a procurar álcool de baixo custo, quiçá ilegal, no mínimo de baixa qualidade, para que isso consiga se pagar. Então o open bar, ele instiga um comportamento que lesa diretamente o sistema nervoso central, o organismo das pessoas e produz danos para os outros. Sobretudo violência, beber e dirigir, atos de assédio, são ligados comprovadamente ao open bar. O open bar acaba de ser banido de Ibiza, Mallorca, na Espanha, lugares que são centros de turismo. Quer dizer, mesmo um lugar cuja economia depende diretamente do turismo, portanto das festas, entendeu que também eles devem banir o open bar. O Brasil ter open bar é uma excrescência, é algo que é injustificável, é um descuido das pessoas, da sociedade e do poder público com a própria população. A regulação de propaganda passa também por essa discussão em outros países, não é? Como ocorre essa regulação? Regulação de propaganda é alguma coisa que deu muito certo no cigarro e que prova que produtos que causam sabidamente mal, que diminuem vida, causam doença ou impedem que a vida chegue de maneira saudável ao seu final, não devem ser estimulados. Então, isso é uma medida de bom senso que alguns países fazem. Ainda não são muitos, embora todas os representantes de saúde pública dos governos nacionais defendam a proibição de propaganda de substâncias que façam mal e que viciem. Ora, o álcool sabidamente faz mal e sabidamente pode viciar. Hoje é dia do alcoolismo. São 10% dos homens adultos do país que têm esse problema. São 3,5% das mulheres desse país que têm esse problema. Então, de fato, é um problema relevante. Não é um cantinho. Uma bebida que tem essa potência, ela não precisa
de marketing para ser veiculada e ela não deve ter marketing para ser veiculada. A propaganda deve se limitar ao lugar, ao posto de venda, igual acontece com cigarro. Essa medida, de bom senso, começou a ser feita no Brasil com a Lei 9294 de 96, que é a lei que proíbe propaganda de bebidas alcoólicas na televisão. Acontece que essa lei colocou de fora, por lobby da indústria da cerveja, justamente a cerveja. Então existe sim propaganda de cerveja em jogo de futebol, por exemplo, e não tem nenhuma justificativa para isso, é contraproducente, favorece violência, favorece doenças, favorece prejuízo financeiro para a sociedade. Você já falou em um artigo seu sobre a questão da Escócia, por exemplo. Isso é um modelo interessante. Quer dizer, o que a gente pode falar um pouquinho sobre a Escócia? Claro que uma realidade totalmente diferente da nossa, uma realidade cultural totalmente diferente, mas o que a gente pode aprender ou trazer para lá de reflexão? A Escócia, em 2018, aprovou uma lei, o Parlamento escocês aprovou uma lei que é muito interessante, que remete à tributação seletiva. Significa que você faz um regime de tributação, você vai aumentar o preço, portanto, do produto final e ter mais dinheiro para trabalhar, para investir no tratamento e investir na prevenção das bebidas que têm maior teor alcoólico. Então existe uma seletividade que cresce de acordo com a quantidade do teor alcoólico. Essa medida tributária é uma maneira muito justa de tributar produtos que causam danos à saúde. Vou dizer por quê. Quem bebe mais produz mais danos para os outros, lesa mais a sociedade e lesa mais a si mesmo. Portanto, quem bebe mais é mais custo para a sociedade. É justamente essa pessoa que pagaria mais de tributo ao comprar mais bebida. É absolutamente justo do ponto de vista tributário. Essa medida passou na Escócia e os primeiros estudos que saíram agora em 19 sobre ela mostram que ela é justamente eficaz no que foi seu alvo, que é diminuir a quantidade daqueles que bebem imoderadamente. A medida está funcionando, é uma medida salutar, é uma medida que foi mencionada pelo ministro da Economia brasileiro com um nome que ela tem nos Estados Unidos, as sin taxes, os impostos do pecado. Não é um nome muito bom, mas é uma medida justa e que todos deveriam apoiar, e o ministro parece que insistiu no assunto, voltou a falar no assunto. O CRA apoia claramente essa medida. Nós estamos hoje justamente no Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo em época de fake news. Como que a pessoa que está vendo, que está ouvindo esse bate-papo, onde que ela pode buscar informações de qualidade para que esse debate tenha realmente cada vez mais uma densidade maior e melhor? As informações de qualidade ficam alojadas nos sites dos departamentos equivalentes ao Departamento de Saúde ou Ministério de Saúde dos diversos países. O Brasil tem um observatório, um site que observa, o BID, Observatório de Drogas, que tem dados lá. Eles ainda são poucos. Mais em língua inglesa, os sites do National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, NIAAA, dos Estados Unidos, repleto de informações atualizadas, assim como o site britânico, do governo britânico, repleto de informações atualizadas e de links para outros institutos, esses independentes ou governamentais, confiáveis, que atualizam o tempo todo essas informações. E por fim, a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde lança um relatório bianual, um relatório global sobre álcool no mundo inteiro. O que foi publicado em 2018, relativo aos dados de 2016, está lá e mostra o panorama brasileiro no que ele tem de tolerável e no que ele tem de ruim. Então, esses dados são confiáveis, são universais, são de acesso aberto. Ok, para encerrar, como pesquisador da área, como docente universitário, como psiquiatra, qual a sua fala final no sentido de termos não só uma reflexão, mas uma ação sobre esse tema tão importante? Muito bem. A gente tem que ter em mente que regular algo como bebida alcoólica
não só no dia, na época das fake news, mas também alguns dias antes do carnaval. Regular bebida alcoólica não é ir contra a bebida alcoólica. Assim como regular a velocidade do trânsito nas estradas não é ir contra a indústria automobilística. Não tem nenhuma relação um com o outro. Regular significa o que há de mais democrático e moderno na sociedade para que os cidadãos não se lesem entre si. Tomar essa consciência de que tampouco é uma medida moralista de ir contra o comportamento ou os valores éticos de quem bebe. Não é isso também. São medidas democráticas, laicas, que seguem os valores da população, tanto das pessoas religiosas como das pessoas não religiosas, para oferecer uma cidade, um país mais justo e mais feliz no limite. E que para isso a gente precisa tomar uma série de medidas. Essas medidas são medidas legais de prevenção. A prevenção é muito mais eficaz e muito mais barata que o tratamento. Nós ainda pensamos muito no tratamento do álcool das pessoas que precisam e nós esquecemos, é para isso que eu conclamo as pessoas, para que a gente fique atento que a prevenção é o mais importante e que ela passa por medidas relativamente simples, como horário de fechamento de bares, como não poder beber em qualquer lugar o tempo inteiro, como não poder vender em posto de gasolina, como não existir propaganda de álcool, e algumas outras que aos poucos a gente não só está trazendo, Oscar, para a população, como a gente tem apoiado parlamentares que têm projetos nesse sentido e trabalhado junto a eles para que isso seja aprovado. O que eu pediria é que as pessoas se associassem ao nosso movimento, ouvissem os argumentos, lessem os projetos e apoiassem para que isso funcione de fato na população. Ok, muito obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado desse bate-papo, sobre o Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo. Um forte abraço e até a próxima.